Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus, veni. Sancte Spiritus. Caríssimos irmãos, a paz esteja convosco. Então hoje nós preparamos a meditação do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23, comemorando hoje a festa de Pentecostes. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos." Irmãos, então é com muita alegria que hoje nós comemoramos esta festa do Pentecostes, a festa da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre nós, sobre a igreja. E é muito bonito olhar que o Evangelho inicia dizendo: "Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana." Embora aqui apresentado um dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o evangelista diz que era noite, para dizer que aqueles discípulos, para eles tudo era escuro, tudo era noite. E nesta noite, onde eles estavam com muito medo, nessa escuridão, nesse conflito entre as trevas e a luz, o medo, eis que Jesus entra com as portas do local fechadas e diz: "A paz esteja convosco." É muito importante saber que Jesus, o Espírito, ele entra também na dureza do nosso coração. Ele entra mesmo no nosso coração que está estando fechado. Ele entra para nos doar a sua graça, para nos doar o seu Espírito, se doar a si mesmo. E Jesus entrando nesse lugar fechado para transformar esse medo em coragem nos discípulos, Jesus disse: "A paz esteja convosco." Ele dá a sua paz, dá a si mesmo. E depois Jesus os abençoa, Jesus mostra os sinais, a sua identidade de ressuscitado, as suas chagas. Ele os abençoa e após a bênção, Jesus sopra sobre eles e diz: "Recebei o Espírito Santo." Mas é muito bonito que em grego, Jesus não diz "recebei o Espírito Santo." Não existe essa partícula, esse artigo "o." Jesus diz: "acolhei Espírito Santo." Para mostrar que esse Espírito Santo que Ele quer nos doar, nós só devemos fazer uma coisa: acolher. E acolher na mentalidade bíblica é ter as mãos prontas para acolher algo que é um dom, que não é um direito nosso, é um dom. Então Jesus ele quer dar o dom do Pai, o dom do seu Espírito, a vida plena. E assim Jesus ele sopra sobre eles o seu Espírito, o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que ele soprou, que ele deu ao Pai na cruz, com o seu último suspiro. Ele dá agora, que ele te havia dado o seu Espírito, agora ele dá o Espírito Santo para esses apóstolos. O mesmo Espírito que evoca Gênesis na criação. Quando Deus, no relato da criação, criou o homem, fez aquele bonequinho de barro,
e soprou em suas narinas, deu a vida. A própria palavra Espírito Santo, na língua hebraica, é ruá, que significa sopro, mostrando assim que o Espírito Santo de Deus na nossa vida é algo que nós necessitamos a tal ponto de, se não o temos, nós morremos, como nós não vivemos sem respirar. Assim, se nós não temos o Espírito, morremos. E essa mesma passagem também evoca em Ezequiel capítulo 37, quando o Senhor diz ao profeta: profetiza sobre esses ossos. Profetiza que eu enviarei o meu Espírito como um sopro, e eles receberão a carne, receberão os nervos, receberão o músculo. E após ser profetizado, o Espírito do Senhor faz com que aqueles ossos vão ganhando carne, músculos, nervo, ganhando a vida. O Senhor assim, Ele quer enviar o seu Espírito sobre nós para que nós ganhamos a vida, para que nós sejamos homens novos, homens já ressuscitados nele, homens que vivem pelo Espírito. E como bonito olhar na história da igreja tantos homens que foram conduzidos pelo Espírito. Até um caso, o processo de beatificação do padre Emiliano Tardif, que tinha o dom da cura, um dos padres que tinha o maior dom da cura até hoje da história, que ele dizia: Senhor, eu apenas quero ser um burrinho que te carrega. Um homem que teve uma vida inteira que ele deu no Espírito, morreu para si mesmo e se doou, levou Jesus para muitos. Padre Pio, um homem que o Espírito possuía a tal ponto, Padre Pio, que fazia ele até bilocar, para mandar os aviões na Segunda Guerra Mundial parar e voltar para trás. Irmãos, o Senhor quer que nós sejamos possuídos pelo Espírito Santo. Quando nós temos, por exemplo, um caso de exorcismo, o demônio entra no corpo da pessoa, pega ela, joga para cima, fala em línguas, faz tantas coisas. Por que nós não deixamos ser possuídos pelo Espírito de Deus, da mesma forma que muitos se deixam possuir pelo Espírito do demônio? A questão é essa. Se nós queremos morrer para nós mesmos, se morremos para nós mesmos, e queremos totalmente o Espírito de Deus, o Senhor nos dá esse seu Espírito. E o Senhor, Ele quer nos possuir totalmente. Ele quer nos guiar, Ele quer nos levar assim como o vento, que sopra onde quer. Não tem parada, não tem nada. Não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Nós devemos ter uma vida no Espírito assim, irmãos. Deixar-nos conduzir pelo Senhor a tal ponto de não sabermos mais aonde iremos e nem o que será. Então peçamos nesse momento o dom de receber hoje o dom do Espírito Santo. Então desejo a todos uma boa semana, que o Senhor vos abençoe e se deixem conduzir pelo Espírito Santo do Senhor. Nos deixemos.